Amém? Então eu quero encorajar vocês a estarem bem atentos aí. Até quem quiser e gostar, anotem, né? Às vezes a gente tem esse sentimento numa conferência. Só que a conferência, irmãos, é a cada 6 meses. Mas a mensagem aqui é semanal. Tá? É como obra missionária. Às vezes a gente fica esperando uma grande obra missionária. Quando eu for chamado para ir para a África, para eu ir para a Venezuela. Só que isso é um grande evento que acontece uma ou outra vez na nossa vida. Mas o viver de um cristão, que nós vamos abordar aqui, ele é um viver diário de missionário. Todos os dias Deus está nos enviando. Então a mensagem dessa semana, o título é A Função da Igreja. E é o mesmo título do Alimento Diário, A Função da Igreja. Então, Deus criou a igreja, mas tudo que Deus cria não é por acaso ou sem propósito. Tem um objetivo, tá? Só que antes de eu falar da função da igreja, eu preciso falar um pouquinho do que é a igreja. Às vezes eu posso aqui começar a falar, por exemplo, de uma peça do carro, para que ela serve, mas se a pessoa nem sabe que peça é essa, não vai ser muito útil. Então nós precisamos ter um conhecimento completo, tá? Não é uma palavra repetitiva, apesar de a gente ter ouvido já muitas vezes, e eu creio que nós já sabemos de cor e salteado o que é a igreja, porém não vai fazer mal nenhum e nós ouvirmos mais uma vez, né? O nosso tempo aqui, na comunhão ou no estudo da palavra de Deus, ele é muito pequeno comparado ao tempo que nós gastamos com os cuidados desse mundo. Então, é importante nós ouvirmos repetidamente, né, a palavra do Senhor. Eu queria compartilhar até um estudo que eu li a respeito dessa questão da concentração do nosso cérebro, que ele diz o seguinte, especialistas, né, em neurociência dizem que o nosso cérebro é preguiçoso, tá? Nosso cérebro é preguiçoso. Então, às vezes, não se sinta culpado se você também se sente, né, sente uma certa preguiça de ler a Bíblia, de participar da reunião, de ouvir as lives, enfim. Isso é o comportamento normal do nosso cérebro. O nosso organismo, ele age dessa forma. Com que objetivo? Ele tem um objetivo também de fazer isso. É de nos proteger e evitar riscos desnecessários. Ou economizar energia em favor da sobrevivência. Então é um mecanismo do nosso corpo, tá? Para a gente não gastar energia em coisa desnecessária. Porém, nós sabemos que a importância que tem a palavra de Deus, né? Então a preguiça, ela nada mais é do que um mecanismo usado pelo nosso cérebro, quando ele não consegue entender o motivo que está atraindo ele para gastar essa energia. Então se eu não entendo o motivo, eu não vou gastar energia naquilo. É assim que meu cérebro funciona, tá? Quando estamos motivados, agimos em busca do que nos motiva. Por exemplo, atividade física. Quando eu compreendo os benefícios que ela pode me trazer para a minha saúde, para o meu bem-estar, para o meu dia a dia, eu vou acordar mais cedo, eu vou fazer uma restrição alimentar, eu vou, de repente, até ir malhar mais tarde, enfim, eu vou criar um mecanismo ali para fazer com que aquilo aconteça, porque eu entendi que aquilo vai trazer um benefício para mim. Tá? E será que nós entendemos que a busca pelas coisas do alto são ou não são mais úteis do que as buscas das coisas aqui da terra? Isso é algo importante para nós. Às vezes nós podemos estar vivendo como se as coisas daqui fossem mais importantes do que as lá do alto. E aí eu me motivo a buscar mais as coisas daqui do que as do alto. Isso é um alerta para nós. Eu vou exemplificar isso usando uma figura que eu vivo todo dia lá na minha casa. Então os irmãos sabem que há pouco tempo a gente, já fez 1 ano, mas a gente se mudou para uma chácara. E com o intuito de combater insetos, aranhas e tarará, nós compramos umas galinhas de Angola. Lindinha, bonitinha, para comer inseto. Só que o que eu percebi? Parece que essas galinhas gostam mais de grama do que de inseto. Elas escolhem alguns lugares ali da chácara e ficam ali o tempo inteiro comendo no mesmo lugar ou em mesmos lugares. Elas escolhem 2 ou 3 lugares e chegam até a fazer um buraco na grama.
Aí a hora que eu abro a portinha, no dia de manhã lá, a portinha do galinheiro, elas saem correndo já, como se elas tivessem um mapa na sua cabeça, repetindo, fazendo as mesmas coisas. Às vezes até sem perceber, que eu fico olhando, né? Eu falo, mas tem uma graminha bem mais verde aqui, bem mais gostosinha aqui do lado, e ela fica ali comendo aquela graminha, aquele toquinho que ela já comeu tudo, não tem mais nada ali. Por quê? É a preguiça mental. Esse padrão que as galinhas apresentam lá em casa é o mesmo padrão que o nosso cérebro faz. A gente já gastou um tempo analisando uma coisa, vendo se aquilo não é perigoso, não tem nenhum risco, e aí eu vou trilhando um caminho, porque eu já entendi que ali está tudo bem. E às vezes, no decorrer do dia a dia, eu vou repetir esse processo já sem usar o meu cérebro. É um comportamento repetitivo, irracional. Tá? E eu percebo que quando eu mudo alguma coisa no caminho das galinhas, por exemplo, eu coloco uma carriola lá, ou a mangueira de aspiração da piscina, ou um rastelo, elas já não fazem mais isso. Elas já vão devagar, não come ali, fica olhando, espera passar um tempo. Elas avaliam se ali não tem nenhum risco, nenhum perigo. Aí elas começam de novo. O que isso representa? Que mudanças vão nos fazer perder tempo, entre aspas. Vão exigir esforço, análise. Então, nós precisamos, irmão, diariamente, constantemente, diante da palavra do Senhor, como vemos em Romanos capítulo 12, se a irmã quiser projetar aí por gentileza, Romanos 12, 1, apresentar o nosso corpo como um culto racional. Então nós precisamos ver e entender, saber o que nós estamos fazendo aqui. Se isso não acontecer, irmãos, a facilidade da gente se desviar é enorme. A chance da gente abandonar vai ser muito grande. Porque nós não vamos nos esforçar para isso, porque eu não estou vendo benefício para isso. Tá? Então, Romanos 12, 1, ele fala isso, né? Apresentar o nosso corpo como um culto racional e experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tá? Então, às vezes, como essas galinhas, né? Elas estão ali e nem percebem que tem algo bom, perfeito e agradável bem do lado dela. Exatamente. Fica ali comendo raiz de grama, sendo que tem coisa bem melhor, né? Senhor Jesus. Então, por que eu estou falando tudo isso daí? É para a gente entender, ter essa visão realmente da igreja e de quais as suas funções e também de quais os seus benefícios. Tá? Ontem o irmão falou a respeito disso, né? Não só da salvação, mas da edificação. Então, Filipenses capítulo 3, versículo 1, também vai falar dessa repetição que eu estou falando aqui para vocês, né? Às vezes você vai falar, mas de novo, vai falar de igreja, falar de visão da igreja, eu já sei. Mas, aqui o apóstolo deixa bem claro para nós que a repetição da palavra de Deus, ela é segurança para nós. Vamos ler. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim e é segurança para vocês. Tá? Então a repetição da palavra de Deus, ela é segurança para nós. Amém? Então, o que é igreja? Vamos entrar no assunto. Eu vou começar falando o que é igreja, falando o que ela não é. Tá? Primeiro ponto. A igreja não é um prédio, não é um local. A igreja não é essa estrutura que nós estamos reunidos aqui. Isso aí a gente já sabe. Por exemplo, quem está assistindo aí em casa agora com a sua família? Você aí em casa com a sua família está experimentando igreja. Amém? Se 2 ou 3 ou mais aqui de nós nos encontrarmos num restaurante ou numa padaria, em nome do Senhor Jesus, ali é a igreja. Numa padaria é a igreja. Num restaurante é a igreja. No shopping é a igreja. Desde que estejamos unidos ao nome do Senhor Jesus. Outra coisa que a igreja não é
ela não é um ponto de pregação. Tem pregação na igreja? Claro que tem. Tem que ter. Porém, isso não é exclusivo, né? Não é um ponto único da igreja. Ela não é apenas um ponto de pregação. Outra coisa que a gente já ouviu bastante, até eu já repeti isso, igreja não é um hospital. Tá? Apesar de Jesus, né, ter se declarado o médico, né, que os sãos não precisam de médico, e a gente interpreta isso como se a igreja fosse um hospital. Porém, ela não é. Por quê? Como funciona um hospital? Quando eu vou para o hospital, eu estou com algum problema. E quando esse problema é resolvido, eu vou embora do hospital. Certo? Então, se nós chegarmos aqui como um hospital ou como um lugar de solução de problemas, assim que ele for resolvido ou alcançado, eu estou de alta, eu vou embora. Esse não é o papel da igreja. Até porque, tirando os médicos e enfermeiros aqui, quem aqui gosta de ir para o hospital? Bom, eu não gosto, tá? Eu não gosto. O Itamar, Senhor Jesus, aí o Itamar, ficou 3 meses lá, recebeu alta, tá aqui. Você quer voltar lá, Itamar? Senhor Jesus. Negativo, né? Senhor Jesus. Agora essa é boa. A igreja não é um elevador. Oxe, um elevador? Como assim? Porque o elevador é um lugar onde a gente fica bem juntinho, porque todos queremos subir. É uma boa ilustração, né? Só que acontece o que no elevador? Você não gosta de quem está do seu lado. Às vezes a gente nem puxa conversa ali, porque não dá tempo, é um negócio meio... É um clima meio tenso, né? A pessoa encosta em você, você se encolhe. Se espirrar, Senhor Jesus. Mas ali, aquela pessoa que está ali, quer subir, você quer subir, então a gente se tolera, porque nós temos o mesmo objetivo de subir. Irmãos, a igreja não é um elevador. Não pode ser. Senhor Jesus. Outra coisa que a igreja não é, ela não é um clube, aonde eu me torno membro, onde eu tenho uma carteirinha, aonde eu pago mensalidade, faço um social e volto para casa. Não é igreja. Às vezes a gente pode até chegar dessa forma, né? Poxa, que pessoal legal, me acolheu bem. Ah, teve uma festa do amor no final, foi bem legal, me diverti. Mas a igreja não é só isso aí, tá? A igreja não é um clube. A igreja, irmãos, ela tem um caráter espiritual. Ela não é criação de homens. Ela é lá do alto. Ela é do nosso Pai, do nosso Senhor Jesus. A igreja, ela é divina. Ela é celestial. Lembram-se de Mateus 16? Mateus 16, vamos dar uma olhadinha lá. Acompanha aí com a Lisa, fazendo um favor. Inclusive, o irmão Granner estava dando spoiler aqui a respeito disso ontem. Então, nós vamos repetir mais um pouquinho. Mas eu creio que o senhor vai trazer um pouco de luz para nós. Mateus 16, ali o Senhor Jesus diz, né? Mateus 16, ele disse, verso 18. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que aconteceu aqui? No original grego tem 2 palavrinhas aqui. Petros e Petras. Entendeu? Quando Jesus disse para Pedro, tu és pedra, ele estava dizendo, tu és uma pedrinha, é um pedregulho, é um fragmento de rocha. Mas sobre esta rocha, que é ele mesmo, Jesus Cristo, a qual Pedro fez a declaração, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo é a rocha. E Pedro é um fragmento de rocha. Nós aqui somos fragmentos de rocha. Tanto é que se você for ler o que Pedro escreveu, Pedro nunca se declarou a rocha. Ele diz, Jesus, o Cristo, ele é a rocha. Ele é a pedra angular. A pedra que os construtores rejeitaram. Tá? Então essa declaração é importante. Por quê? Porque a igreja ela não está sendo edificada em cima, com base em homens.
O fundamento da igreja é celestial, é do alto, é Cristo. Amém? Outra coisa, se Pedro, como muitos alegam, fosse a rocha a qual a igreja seria edificada, como que em apenas alguns versículos o Senhor já olha para ele e diz a seguinte frase: arreda Satanás. Como que ele poderia ser essa rocha e ao mesmo tempo o próprio Cristo fala para ele: arreda Satanás? Isso não teria lógica nenhuma e seria uma grande de uma contradição, né? Então, mas durante um bom tempo, eu preciso declarar para vocês que eu tive uma visão meio míope dessa passagem. Tá? Ontem nós tivemos um pouco de luz, graças ao Senhor. O que eu achava quando Jesus disse sobre edificaria a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela? Eu entendia que o inferno ia atacar a igreja, mas a igreja ia se defender e Satanás não ia prevalecer. Essa é a minha mentalidade. Porém, Jesus não disse isso. Ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam. Sabe o que isso quer dizer? Que quando eu e você, revestidos do poder do Espírito Santo, com intrepidez, chegamos numa pessoa e falamos assim para ela: posso orar por você? Irmãos, nós estamos chegando com as duas pernas na porta do inferno, arrombando, saqueando as pessoas de lá e trazendo elas de volta para Deus. Amém? O inferno não é um lugar para colocar medo em nós. A igreja é o pesadelo do inferno. O inferno é um lugar onde a igreja entra e sai, com toda a autoridade. Resgata as pessoas de lá e traz de volta para o Pai. Amém? Esse é o poder que Deus constituiu a igreja. Então nós não precisamos ter medo, não tem nem receio. Nós podemos chegar e arrombar as portas do inferno. E elas não vão prevalecer. Amarrar o valente. Aleluia. Senhor Jesus, por que nós vamos ter medo de Satanás? Ele já está condenado. Satanás é criatura, irmãos. Deus é o eterno, ele é o incriado. Ele tem todo o poder. Quem é Satanás diante de Deus? Amém? Então que nós possamos ter essa... Eu ganhei muita intrepidez com essa palavra, tá? Que nós podemos saquear o valente. Senhor Jesus. Então, nós estamos vendo... Eu vou entrar agora nos versículos do livro de Efésios, para a gente entender um pouco o que é a igreja e quais são as funções da igreja. A primeira função da igreja, o papel que ela exerce aqui na terra. A igreja é a família de Deus. Vamos ler Efésios, capítulo 2, verso 19. Senhor Jesus. Está projetado aí, mas quem quiser ler na sua própria Bíblia, fica à vontade, por favor. Efésios 2, capítulo 19. Ele diz assim: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Então, a igreja é a família de Deus. O que acontece na igreja? Todos nós aqui temos um pai. E nessa semana nós vimos como isso aconteceu. Nós vimos que nós somos lá do alto. Como que isso aconteceu? Em João, capítulo 1, verso 12 e 13, ele fala: todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, e que não nasceram da vontade do sangue, nem da carne, mas de Deus. Nós nascemos do alto. Deus é o nosso Pai. E isso, irmãos, não é algo que nós podemos abandonar ou rejeitar. Tá? Nós temos um pacto que nos une e é um pacto de sangue. É uma aliança. Isso é eterno. Esse pacto de sangue
Não somos nós que fizemos, mas o nosso Senhor Jesus. Aquele sacrifício de holocausto era uma figura de Cristo. Ele se entregou por nós. Ele nos comprou para Ele mesmo, para nos entregar para o Pai. Agora eu pergunto, assim como nós somos da família de Deus, nós temos o mesmo Pai. Na nossa família aqui, terrena, humana, eu posso trocar de família? Tipo assim, eu posso mudar de família? Falar assim, ó, Itamar, agora você da sua família. Tem como eu ser da família do Itamar? Uma família que vem de gerações e gerações, né? Geneticamente, sanguínea. Não tem como. Não tem como. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes acontecem certas coisas na igreja, como o irmão falou, né, que nós somos pedras vivas, e para juntar essas pedras, às vezes uma cutuca a outra, machuca. Só que facilmente nós falamos assim, eu vou trocar de igreja. Eu não venho mais nessa igreja. Eu vou para outra igreja. Sabe por que isso acontece? Porque nós não temos a mentalidade que nós somos a família de Deus. A única família. Não tem como eu trocar. Você já imaginou na sua casa, na sua infância, se você brigasse com seu irmão e falasse assim, eu vou trocar de família. Não quero mais ser seu filho, pai. Eu vou morar na casa lá do Diego, que o pai dele é legal. Faz um churrasco para mim lá, tudo legal, os irmãos dele são legal. Diego, eu vou ser da sua família agora. Tem como isso acontecer? Não tem como. Não tem. A igreja tem esse caráter também, irmãos. Que o Senhor nos conserve, tá? Vão surgir situações? Vão surgir. Mas é porque Deus quer trabalhar em mim, tá? Às vezes a gente fala assim, aquelas pessoas que estão lá, Deus tem que trabalhar muito na vida delas. Senhor, Deus quer trabalhar na minha. Quando Deus permitiu Satanás tocar na vida de Jó, Deus estava querendo trabalhar em Satanás ou em Jó? Em Jó. Não tem o que trabalhar em Satanás. Satanás já está condenado, já está resolvido o assunto com Satanás. Mas Deus precisa trabalhar com Jó. Então, às vezes, pode acontecer alguma coisa aqui, mas a mentalidade é, Deus quer trabalhar comigo. Tá bom? Senhor Jesus. Outra coisa que a igreja é, Efésios 1, 22 e 23. Versículo que a gente já sabe de cor. Efésios 1, 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. 2,16. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então aqui fala de reconciliar ambos em um só corpo. 4, 15 e 16. (15 e 16) Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, outra coisa que a igreja ela é um corpo. Essa visão também ela é fantástica, ela é maravilhosa. Por que é importante entender isso? Porque um corpo, ele se movimenta de acordo com a cabeça. E na igreja, quem é o cabeça? É Cristo. Nós, como corpo de Cristo, precisamos nos movimentar de acordo com o cabeça, que é Cristo. E aqui também fala em Efésios, né, com a justa cooperação de cada parte. Então, todos os membros desse corpo são úteis, são importantes e são necessários. Nós não podemos nos achar membros inúteis.
Isso não existe na igreja. Todos nós temos pelo menos um dom. Pelo menos, tá? Mas é claro que aos poucos o Senhor vai nos acrescentando mais dons pelo fato de exercitarmos, né? E assim como nós vimos a questão da família, num corpo, um membro não pode falar assim: ah, eu não quero mais ficar nesse corpo. Esse corpo é muito lento, é muito devagar. Eu vou procurar um corpo que é mais rápido, né? Ah, eu vou procurar um corpo que pula mais, que canta mais. Senhor Jesus, não tem como, irmão. Se um membro se desconectar do meu corpo, ele vai morrer. Ele não vai receber o fluir da vida. Ele não vai receber o fluir de Deus. E aos poucos ele vai perder a vida e vai morrer. Assim é o corpo de Cristo. Nós somos membros. E como um corpo, o que acontece com o corpo? Ele se desloca, ele se movimenta, ele passeia, né? Ele anda. Ou seja, todos nós, irmãos, todos nós na igreja, nós somos missionários. Então, uma função do corpo de Deus, do corpo de Cristo, é sermos missionários. Mas às vezes você pode ouvir essa palavra missionário e ficar assustado, falar assim: ah, eu não tenho nada a ver com esse negócio de missão. Irmãos, mas a missão, que nem eu falei, da conferência, não é? É uma vez ou outra na vida, que você vai para a África, que você vai para a Venezuela. Alguns têm esse ministério, aleluia, se dedicam integralmente a isso. Mas a maioria de nós não tem condições de fazer isso. Mas lembre-se que eu posso ser um missionário para o meu vizinho, para o meu prédio, para o meu condomínio, no meu trabalho. Lembra-se que a igreja não é um prédio? Eu posso ser igreja ali, falar do Senhor, falar do amor do Senhor, levar um jave para ela, orar por ela. Todos nós, irmãos, como corpo de Cristo, temos esse ministério de missionário. A igreja não está engessada a um ou outro irmão, tá? Por quê? Deus não ia criar um corpo para ficar parado, ou um corpo preguiçoso. Não, esse corpo ele é ativo, ele se movimenta. Por quê? Porque ele tem um propósito. Lembra que nós falamos? Quando a gente não enxerga propósito, a gente não gasta energia naquilo. Mas só que Deus, ele tem um propósito. E ele sabe que o penoso fruto do seu trabalho, ele vai trazer louvor, ele vai trazer honra, ele vai trazer glória. Tá? Ele vai ver o fruto desse penoso trabalho. Ele tem um objetivo. Mas só que às vezes, nós como corpo de Cristo, podemos estar numa situação um pouco cômoda ou confortável. De repente eu aprendi esse caminho da igreja, como as galinhas, né? E eu trilho isso sem ter uma visão clara do porquê eu estou, o que eu estou fazendo, qual que é a minha função. E aí eu acabo me tornando um consumidor. Tá? Deus não deseja apenas isso. Nós estamos aqui para consumir. Hoje, essa manhã, por exemplo, é um período de instrução. Nós estamos recebendo a palavra de Deus, nós estamos consumindo. Mas o que nós precisamos fazer com o que nós estamos consumindo? Repartir. Nós somos mordomos dessa casa de Deus, dessa família de Deus. Outra coisa importante aqui nessa questão de corpo, né, de funcionar. Deus tem esse propósito de nos fazer funcionar. Por quê? Se nós recebêssemos o Senhor, poxa, eu recebi o Evangelho, eu criei, Senhor, eu quero te receber como meu Senhor e Salvador, entra em mim, eu quero ser salvo. Pá, Deus entrou e salvou. Se fosse só isso, nós poderíamos ser arrebatados imediatamente. Não teria o risco de pecar, de maltratar um irmão, de escorregar aí, de falar, ter um mau testemunho da igreja. Mas, no entanto, não é assim. Deus quer trabalhar em nós. Por isso que nós não somos arrebatados imediatamente. Tem um propósito. Né? Tem um propósito. Então, mais uma vez, nós estamos aqui, todo final de semana. E um outro ponto bem importante do alimento diário tratado essa semana foi da mulher de Ló. O que aconteceu com a mulher de Ló? Ela se tornou uma estátua de sal. Será que semana após semana,
nós estamos aqui, recebemos a palavra, somos salgados com a palavra de Deus, com a vida de Deus, mas eu não reparto isso, eu não sou um missionário, eu não entrego isso que Deus me deu. Nós vamos ficar acumulando sal, retendo isso aí para nós? Não, esse não é o alvo de Deus, né? Não posso ficar só guardando para mim. Será que o nosso fim pode ser de se tornar uma estátua de sal? Ou será que nós vamos nos tornar um mar morto? Todos aqui já ouviram falar do Mar Morto, né? Ele fica ali na região, né, do Rio Jordão. E o que acontece com o Mar Morto? Ele está mais ou menos 400 metros abaixo do nível do mar. Ele recebe água do Mar da Galileia, do Rio Jordão, desaguam nele. Porém, ele está num lugar ali que ele não consegue fluir. Ele não deságua para nenhum lugar. Ele se tornou um acumulador de sal. E esse excesso de sal não permite a geração de vida. Ele só retém, ele não flui. Da mesma forma, se nós estamos aqui, semana após semana, lendo a Bíblia, lendo o alimento diário, mas eu não permito o fluir de Deus, eu não deixo Deus fluir, eu não tenho o encargo de alcançar as outras pessoas, ou de receber essa autoridade que Deus deu à igreja e arrombar as portas do inferno, resgatar as pessoas de lá, nós vamos nos tornar um mar morto. E esse não é o plano de Deus para nós. Nós recebemos tanto, irmãos, esse lugar, a vida da igreja, o corpo de Cristo, a família de Deus, ela é um lugar que a gente recebe muito, muito amor, muito cuidado, né? Muito zelo por parte da família de Deus, dos nossos irmãos. E nós não podemos guardar isso aí para nós. Isso seria um egoísmo tão grande que um dia nós seremos cobrados até por isso, tá? Nós precisamos deixar fluir. E eu falo até isso aqui, estou falando, mas eu sinto o peso disso, porque às vezes eu me vejo envolvido com tantas coisas e eu não consigo deixar Deus fluir. Mas é como os irmãos falam, né? Deixa escapar. Posso orar por você? E quando você fizer isso, irmão, não tem volta mais. Não tem volta. A pessoa vai aceitar, você vai orar, e a palavra vai fluir, e a vida vai fluir. Amém? Outra coisa, outra função da igreja. A igreja é a casa de Deus. Ela é a habitação de Deus. Vamos ver Efésios capítulo 2, 21 e 22. 2, 21 e 22. Olha lá. No qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. No qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Tá? Então todos nós estamos sendo trabalhados, lapidados, ajustados, e somos essa habitação de Deus no Espírito. Hoje, essa é a interpretação. Hoje, essa é a revelação. No Antigo Testamento, nós vimos Deus habitando no Jardim do Éden. Depois ele habitou no tabernáculo. Depois ele habitou no templo, que nós cantamos aqui, que Deus não deixou Davi, mas Salomão levantou o templo. E depois, o Cristo, o Filho de Deus vivo, a rocha, a pedra angular, nos trouxe uma nova revelação. A revelação máxima de Deus está em Jesus Cristo. Amém? E outra coisa muito interessante, inclusive até uma homenagem às mulheres, que a semana que passou foi o Dia Internacional das Mulheres, né? Parabéns a todas, Deus abençoe a vida de todas. Uma das grandes revelações que a Bíblia traz foi feita a uma mulher. Quando ele se encontrou com uma mulher, e além de tudo samaritana, ela perguntou: aonde nós deveríamos adorar? E Deus falou assim, ó, não é mais no monte, também não é mais no templo, mas é em espírito e em verdade. Irmãos, essa é uma das maiores revelações que tem na Bíblia.
e Deus escolheu uma mulher para falar isso. Como também ele escolheu mulheres para anunciarem ao mundo que o túmulo está vazio. Ele ressuscitou. Senhor Jesus. Você vê como que Deus não descarta ninguém? Nós já abordamos isso aqui, né? Apesar da Bíblia retratar uma cultura machista da época, Jesus Cristo nunca foi machista. Deus não é machista, tá? Ele nos ama de uma maneira única, integral, a todos, sem fazer diferença. Amém? Senhor Jesus. Então ele disse para aquela mulher que agora chegou um novo momento. Chegou o momento de virar a chave. Chegou o momento da gente falar assim, ó, vocês estavam trilhando esse caminho aqui, que nem a história das galinhas, lembra? Mas agora eu vou dar um novo caminho para vocês. O véu se rasgou. Ele abriu um novo caminho. Só que isso, o que acontece? Sempre que a palavra vem e nos ilumina, vai requerer de nós, irmãos, uma mudança. Vai querer de nós um esforço para realmente entender aquilo, buscar aquilo e caminhar nesse novo caminho, tá? Onde a grama está alta, eu preciso trilhar ali, eu preciso abrir um novo caminho, mas nós precisamos ser diligentes, nos esforçar. Então Deus deu essa chave, falou, não é mais no monte nem no templo. Agora, aonde eu vou habitar é em você. É dentro de você e eu desejo que você me busque no seu espírito com realidade. Essa é a função da igreja também. É a habitação de Deus no espírito. Todos nós aqui estamos conectados através da aliança. A aliança que o Pai fez através do Filho com o homem. Então agora, essa vida divina está dentro de nós. Nós temos tudo o que é necessário. E nós podemos desfrutar todas as riquezas de Deus. Mas às vezes a gente não se dá conta da grandiosidade disso aí tudo. E a gente se vê envolvido com coisas menores, com coisas passageiras, banais, terrenas. Nós não precisamos disso. Cristo, ele tem todas as riquezas para nos dar, ele é pleno e ele quer nos encher de alegria. Lembra de Romanos 14, 17? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, alegria e paz no Espírito Santo. Tudo que nós precisamos, irmãos, está na casa de Deus. Está no reino. Nós temos justiça, nós temos paz e alegria. Nós estamos vendo, quem assiste um pouco de televisão aí, eu tenho até medo de ligar ou apertar o botão lá e ver o que está acontecendo, porque a gente só vê injustiça. Não tem justiça nesse mundo. A gente só vê sofrimento, não vê paz. A gente só vê guerra. Mas, na família de Deus, no corpo de Cristo, na habitação de Deus, nós podemos desfrutar de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Para onde mais iremos? Tem para onde ir. A mulher samaritana falou, Senhor, para onde que eu vou? Para lá ou para cá? Falou, você está diante do caminho, da verdade e da vida. Você não precisa ir para nenhum lugar mais. Agora é em espírito e em realidade. Senhor Jesus. Mas às vezes a gente se perde aí, né? Com comida, com bebida, com um monte de coisa. Nós podemos fazer isso? Claro que podemos. Até porque, como que nós vamos ser missionário se eu não saio, só fico enfiado ou em casa ou entre quatro paredes nesse prédio aqui que não é a igreja? Para sermos missionários, nós precisamos avançar no terreno inimigo. E eu posso desfrutar de sair com a minha esposa, fazer um passeio, participar de um restaurante, fazer alguma coisa, não tem problema nenhum. Mas nós não podemos perder de vista o nosso propósito. Nós somos missionários em tempo integral. Aonde o Senhor me colocar, eu vou falar dele. Eu vou representar ele. Mateus capítulo 5, que aliás era para a gente ter lido, eu esqueci, do 13 ao 16, fala isso, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Como que nós vamos salgar a vida das pessoas se eu estou preso entre quatro paredes? A igreja foi chamada para fora. Tá? Vamos, sai,
Vai, alcança as pessoas. Jesus foi crucificado, né, chamado de demônio, como nós vimos ontem, o maioral dos demônios. Por quê? Porque ele comia com publicanos e pecadores. O problema não está aí, irmãos. O problema está onde está o nosso coração. Aí que está a questão. Meu coração está nas coisas lá do alto. Está em buscar e apressar a volta do meu Senhor, do nosso Salvador, de trazer o seu reino aqui para a terra. Aí sim. Aí Deus vai cuidar de tudo. Tá bom? Não precisamos ter medo dessas coisas. Senhor Jesus. Então, essas são algumas funções básicas que eu quis trazer para nós aqui essa manhã. Nós somos a família de Deus. Nós somos o corpo de Cristo, né? Nós somos um corpo. A função da igreja é ser família, ser corpo e ser habitação. Se nós praticarmos isso, irmãos, no nosso viver diário, no nosso viver cotidiano, com a nossa família, amigos, trabalho, ou na rua, ou até um passeio, alguma coisa, se nós expressarmos isso, irmãos, nós vamos conseguir salgar a terra e iluminar as pessoas que estão ao nosso redor. Foi falado também essa semana dessa mulher virtuosa de Provérbios 31. Essa mulher virtuosa de Provérbios 31, ela é a igreja. Essa igreja, ela exerce muito bem as suas funções. E ali são destacadas algumas que eu vou trazer para vocês. Ela fala assim: o seu marido confia nela. O nosso marido é Cristo. Nós somos a igreja, a noiva de Cristo. E Cristo confia na igreja. Amém? Ele nos deu autoridade. Por isso ele confia em nós. Então, seu marido confia nela. Não haverá falta de ganho na sua casa. Ela é trabalhadora. Ela faz o bem e não o mal. Abre a mão ao aflito e estende ao necessitado. Mesmo tarde da noite, sua lâmpada não se apaga. Cuida dos negócios da casa sem dar lugar à preguiça. Essa será louvada. Irmãos, o que falta às vezes aí fora, no mundo, o testemunho da igreja, para que a igreja seja louvada, são esses atos. Se nós exercermos essa função na terra, a igreja será louvada. E ela será apresentada naquele dia, sem ruga, sem mancha, sem defeito, sem mácula, gloriosa. Amém? Senhor Jesus. Amém. Vamos orar para que o Senhor, e se alguém tiver algum sentimento, temos alguns minutos aqui para compartilhar a palavra. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra, obrigado pela família que o Senhor nos deu, obrigado por nos colocar no teu corpo. Senhor, obrigado por fazer de nós a sua habitação. Senhor, que nós não percamos de vista, Senhor, esses pontos, esse propósito, o seu plano eterno, e que nós possamos ser esses, Senhor, que entram, que arrombam as portas do inferno, Senhor, e resgatam aqueles que o Senhor já escolheu, aqueles que o Senhor já predestinou. Senhor, usa cada membro aqui, que o avivamento, o verdadeiro avivamento, possa acontecer às segundas-feiras, no meu trabalho, na minha casa, na minha família. Senhor Jesus, muito obrigado, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus.